Então, queridos, aqui estamos para mais uma série de estudos bíblicos e nessa série de estudos bíblicos que vamos ter agora, nós vamos começar com um grande instrutor bíblico, viu? Que é o nosso amigo, irmão, filho da irmã Iraneide, irmão Daniel, que vai ministrar, viu, irmã Hilda, seu sobrinho, a palavra hoje. Queridos, nesse momento, quem vai nos dirigir para a compreensão plena da exposição da palavra é o Espírito Santo. Então, se possível agora, feche seus olhos, vamos clamar a Deus para que o Espírito Santo esteja conosco e eu farei esta oração. Ó Senhor, nosso Pai, te agradeço imensamente pela tua bondade,
por nos oferecer esta ajuda tão necessária para a compreensão da tua palavra, que é o Espírito Santo. E nessa hora peço que o Espírito Santo trabalhe especificamente com o irmão Daniel, onde ele estará expondo um dos temas importantes. Vamos fazer uma série de estudos, começando hoje, e eu tenho certeza que o Senhor, de uma forma muito especial, estará agora nos revelando tua bondade, tua vontade, e que possamos replicar esse estudo. Cada um de nós temos amigos, temos pessoas por quem oramos, que possamos enviar o link, enviar, quem sabe o vídeo vai ficar gravado, para que as pessoas possam estar aprendendo também da importância desse Jesus na vida delas. Então, por favor, esteja agora conosco. Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, então, com vocês, nesse momento, vamos direto aqui ao ponto. O irmão Daniel aqui, que já tem trabalhado com essa série agora da Bíblia Fácil, ele vai fazer uma breve apresentação. E, irmão Daniel, se for o caso, a gente disponibiliza depois não só o link, né, que está sendo gravado, mas também a folhinha para acompanharem, ou coloco no grupo também, como você instruir, nós vamos aqui trabalhar o assunto, tá bom? Que Deus nos abençoe no estudo de hoje. Contigo, Daniel. A gente vai começar hoje uma série de estudos e eu já iniciei ela com um grupo de uma classe bíblica que eu estou conduzindo lá no quartel, né? Eu estou vendo algumas pessoas novas aqui para mim, pelo menos, o Arnaldo, a Rosiane, algumas pessoas que eu não conhecia ainda, sejam bem-vindos, né? E também com o grupo de estudos que a gente está fazendo com alguns familiares meus. E hoje a gente vai trabalhar o primeiro tema sobre as Escrituras. E para tal, eu vou projetar aqui a tela. Eu não sei se eu já estou habilitado a projetar a tela, pastor. Está sim, Daniel. E até aproveito para fazer aqui uma lembrança, Daniel, que cada um dos que estão aqui, nós poderíamos disponibilizar esse estudo sempre após o nosso momento aqui no ID, para que as pessoas também montem outras classes de estudos, viu? Irmã Iraneide, né? E professor Sérgio, Mara, viu, irmã Mara? A senhora aí é Bahia que a senhora está, não é? Todo mundo pode replicar, não é, Daniel? Você recomenda? Daniel, congelou sua Ainda imagem. vão se batizar, né? Estão conhecendo melhor a palavra, mas tem uma finalidade muito boa. O senhor está me ouvindo, pastor? O senhor tá Ficou me vendo congelado a partir de agora, sim, estamos te ouvindo, mas não estávamos ouvindo, não. Ah, perfeito. É que eu vi aqui a mensagenzinha internet instável. Mas, enfim, esse estudo ele é bem direcionado para as pessoas que estão conhecendo da palavra de Deus agora, aqueles não batizados, mas ele é de extrema importância também para nós, né? A grande maioria aqui, eu suponho, que são pessoas já batizadas na Igreja Adventista, até porque nós já nascemos, né, no mundo cristão como missionários. Então, é bem interessante para a gente passar o estudo. E existe uma poetisa, né, mineira, Cora Coralina. Eu não sei recitar o verso agora ipsilíteres, mas ela fala uma coisa interessante, que é mais ou menos assim: muito aprende aquele que ensina. Então, à medida que a gente dá, e eu sou experiência própria disso, né? Eu tenho esse testemunho. Quando a gente vai dar um estudo bíblico, normalmente a gente tenta se preparar e a gente acaba conhecendo, aprofundando e conhecendo mais de Deus, e é isso que, com certeza, ele pede de nós, né? Então, eu vou projetar aqui. Ele é um estudo baseado no Ensinos de Jesus. A gente tem aquele caderninho. Deixa eu aumentar a tela. Muito bem. Então, a gente vai ver a lição 1 sobre as Escrituras. O que Jesus falou, né, nos ensinou sobre as Escrituras. E aí eu pergunto, todos estão vendo aí a tela, né? Seguramente. Esse aparelho, eu penso que seja um iPad. Eu pergunto, eu vou até interromper aqui o compartilhamento. Quem tem iPad? Levanta a mão, por gentileza. Aqui ninguém tem. O senhor tem, né, pastor? Ótimo. Vocês sabem que o
os aparelhos, né, da iPhone e da Apple são um pouco diferentes dos que a gente costuma usar, Samsung. Eu não sei usar esse aparelho. Talvez o pastor Edson é quem mais conheça. Mas ainda assim, quando a gente tem uma necessidade maior, exemplo, o meu carro, eu troquei, por exemplo, a lâmpada traseira, né? Que ela queimou, né? O filetezinho lá queimou. E aí eu fui, agora tinha que trocar a lâmpada. O que que eu fiz? Eu não sei qual é a lâmpada que vai ali especificamente, porque tem vários, os faróis têm várias lâmpadas diferentes, do pisca, e aí eu fui lá no manual para ver qual era o modelo da lâmpada, certo? E ali, através do manual, eu consegui aprofundar, conhecer realmente sobre o veículo especificamente. E nessa imagem, se eu quisesse usar o aparelho iPad, seria interessante, né? Até para não queimá-lo, a carga inicial, enfim, a gente tem que estudar o manual para conseguir utilizar o aparelho com a melhor eficiência, né? E a Bíblia não é diferente. Eu vou voltar aqui ao compartilhamento da tela e a gente percebe que a Bíblia, de uma maneira muito semelhante, ela é também um manual, porém, um manual do ser humano. Todos os detalhes, assim como o manual do carro detalha tudo a respeito do carro, o manual do iPad, por exemplo, ele vai detalhar como é o funcionamento, como liga, como desliga, como eu ponho para carregar, como eu configuro. A gente vai ter na Bíblia o manual do ser humano, pois ali estão todos os detalhes do fabricante. Quem fabricou aquele tablet? Foi a empresa Apple. E quem nos fabricou? Nós somos criatura. E existe um criador. E esse criador, ele produz o manual que vai destrinchar, né, aquele item produzido. No caso, somos nós, seres humanos, criaturas de Deus. Então, a Bíblia ela tem esse aspecto muito relevante. E a gente vê figuras conhecidas. Por exemplo, Isaac Newton. Olha o que ele falou. Considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. Eu não sei se vocês sabem, mas Isaac Newton, a gente tem uma ideia de dissociação de ciência e religião, né? Mas, na verdade, quem é o criador de todas as coisas? Quem criou os mundos e quem criou a própria Terra? E a lei da gravidade que Isaac Newton contribuiu com as leis de Newton, né? Foi o próprio Deus. Então, na verdade, a ciência ela está intimamente atrelada a Deus. A verdadeira ciência, ela é sim de Deus. E Isaac Newton, um cientista famoso, conhecido, ele... O senhor me ouve, pastor? A minha conexão aqui deu instável. Tá ouvindo, né? Mas não interrompeu, não. Estamos te ouvindo. Ah, perfeito. Então, Isaac Newton, ele escreveu, inclusive, bastante sobre a Bíblia. E a gente tem também, esse já não é tão conhecido, Robert Boyle, mas talvez alguns conhecem, né? No ensino médio, quando a gente estudava química, se não me engano, tinha uma fórmula de Boyle, e ele era físico, químico, também ele era músico, e ele escreveu o seguinte: ele deu boa parte do seu dinheiro, ou melhor, né, aqui é uma informação sobre ele, ele deu boa parte do seu dinheiro para a tradução da Bíblia para várias línguas. Olha que coisa importante. A gente tem aqui também uma outra pessoa, Sir William Herschel. Ele, olha o Sir aí, né, já dá uma ideia da Inglaterra, porém ele era alemão e ele era um astrônomo também bastante conhecido. E ele escreveu o seguinte: todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com um propósito único, de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Então, olha o que todas essas pessoas falam sobre a própria Bíblia. George Washington, acho que a maioria sabe, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ele falou uma frase importantíssima: impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. E por último aqui, esse camarada, Samuel Morse, ele era um inventor, ele era físico também, e vocês devem lembrar a gente fala o código Morse, ele foi quem inventou esse código Morse, ele inventou o telégrafo, e ele falou o seguinte: quanto mais me aproximo do final da minha peregrinação, mais clara é a evidência da origem divina da Bíblia. E a gente vai ver no estudo de hoje esse aspecto
bem claro que é a origem divina da Bíblia. A Bíblia, não resta dúvidas, é o nosso referencial, é o que dá o norte para conduzirmos a nossa vida. E a gente vai ver isso aqui em diversas passagens. E eu já aproveito, até para a gente assim, ganhar tempo, a maior parte das passagens elas já vão estar aqui, escritas na própria tela. Então, a gente vai lendo aqui, porém, quem puder, a gente vai disponibilizar também, pastor, essa apresentação, e aí eu peço que vocês leiam essas passagens e o contexto em que elas são inseridas. Mais um pouquinho na frente, a gente vai falar, inclusive, de interpretação bíblica, a gente vai ver que uma coisa importantíssima é o texto no seu contexto, tanto do contexto da história da Bíblia ali, quanto da história cultural do momento, né? Isso vai ser bastante relevante. A gente vai abordar sobre isso mais à frente. E muito conhecido é João 5,39, que diz o seguinte: de acordo com Jesus, ou melhor, a pergunta que se coloca aqui, ó, o que nós encontramos nas Escrituras? Em João 5,39, a gente vê o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Até falando sobre esse contexto que a gente falou, né, de o texto no seu contexto, se a gente lê somente essa passagem, a maioria das pessoas tem até uma ideia um pouco distorcida desse verso. Ele é um verso verídico, porém, aqui Jesus ele estava repreendendo os fariseus. Ele estava falando para os fariseus e os mestres da época: olha, vocês estudam as Escrituras, porque vocês pensam que nelas tem a vida eterna. E de fato tem. Aqui é meu comentário. E elas testificam de Jesus. Porém, eles, os mestres da época, os fariseus, embora eles estudassem tantas Escrituras, eles não conseguiam identificar que era o Messias, que toda a Bíblia da época, a gente vai ver qual era a Bíblia da época, estava apresentando, que era o próprio Jesus. Então, aqui, na verdade, ele estava repreendendo. Porém, é verdade. Examinando as Escrituras, a gente vai encontrar realmente a vida eterna. Em Mateus 22, 29, aqui também nós temos uma repreensão que Jesus fez também aos líderes religiosos, onde ele diz o seguinte, ó, Jesus respondeu a eles: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, observa o quão importante é conhecer as Escrituras e também compreendê-la, né? E por meio dela, o acesso ali que nós temos, né? Podemos ter acesso ao poder de Deus. Bom, eu vou parar aqui o compartilhamento de tela. Sobre essa primeira parte, essa primeira sessão, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida, porventura? Maravilha. Daniel, Pois não, mas... em relação a examinar as Escrituras, eu só quero expor o quanto é importante. Hoje eu estou examinando, eu estou vendo coisas que eu não via, que eu estava frequentando igrejas há 25 anos, né, várias, e eu não sabia. Hoje eu estou examinando e estou vendo a verdade da palavra de Deus. Então é muito importante. Perfeito. Existe um véu sobre os nossos olhos que ele só pode ser retirado por meio do Espírito Santo, e a gente só vem a ter conhecimento e receber o Espírito Santo a partir do momento que a gente conhece a Escritura. E não tem como conhecer só ouvindo um pastor falar ou só ouvindo uma pregação no YouTube, e a gente sabe que ali tem um mar de informações, e eu diria que 10% ou menos realmente a gente tem um verdadeiro proveito, né? Então, isso é bastante verdadeiro, mas muito obrigado aí por sua participação. Eu vou compartilhar novamente para a gente dar seguimento. Bom,
E aqui cabe uma pergunta, né? Como interpretar as Escrituras? A gente vai ver as passagens ali, mas eu queria até, já não vai entrar nesse nível de detalhe aqui, mas eu gostaria de dar um exemplo. Eu até tirei aqui a tela para a gente se ver, né? Eu estou vendo todos aqui. Se eu falar assim, eu gosto muito desse exemplo. Independente da conjuntura política, mas é porque esse exemplo que eu vou dar, ele fica bem característico. Se eu falar assim, Lula passou a ver o Sol quadrado, porém, ele não vê mais o Sol quadrado. Eu pergunto, alguém não entendeu o contexto dessa frase? Todos entenderam, né? Agora imagina daqui a 2000 anos, se alguém fala essa frase para você. Possivelmente, né? Alguém vai pensar Lula, pensa naquele animal marinho lá, tipo, parecido com um polvo. Aí pensa no Sol e pensa num Sol quadrado. Como assim um Sol quadrado? E preso, ou melhor, né? Passa a ver um Sol quadrado. Estranho, né? E a Bíblia é assim também. Ela foi escrita num outro momento, né? A maior parte dela 3.000 anos atrás, até, se a gente pegar os primeiros escritos. E o contexto com que ela foi escrita, o aspecto cultural, até, por exemplo, esse jargão que eu utilizei aqui, né? O Sol nascer quadrado. Isso é uma representação de quem está preso. Assim como a Bíblia tem também, pela cultura da época, expressões que eram típicas da época. Então, para a gente ter uma verdadeira compreensão da Bíblia, nós temos sim que falar isso que você falou, mãezinha. Temos que examinar, entender o contexto, entender a cultura, né? E é importante também o aspecto linguístico, tá? E a gente vai ver um pouquinho também sobre as línguas aqui da Bíblia, de maneira bem superficial, mas é muito importante, tá? E a gente sabe, né, que esse exemplo que eu dei nada mais é do que uma conturbação política que houve aqui no Brasil. Então, voltando aqui ao compartilhamento, a gente tem algumas passagens que vão nos ajudar. Olha só, qual era a Bíblia que Jesus usava? A gente sabe que o Novo Testamento ele começa a ser escrito ali, né, após a morte de Jesus. E Jesus, ele próprio fala o seguinte, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Esse texto é bastante conhecido, né, principalmente por nós adventistas, quando somos confrontados com relação a que o Antigo Testamento não serve mais, que os mandamentos não têm mais vigor, que era coisa do passado. Mas eu quero chamar a atenção para outro ponto. Mateus 7,12 também vai trazer esse aspecto que eu estou querendo citar. Fala assim, ó, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu queria que vocês atentassem para essa expressão, lei e profetas. Também naquela época se usava muito a lei, salmos e profetas. Isso aqui diz respeito ao Antigo Testamento. A Bíblia que Jesus utilizava, e todas as pessoas daquela época, era o que tinha escrito até então, que era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é citado por várias vezes como a lei e os profetas. A lei se referindo ao Pentateuco, escrito por Moisés, não é somente os 10 mandamentos, não. Todo o Pentateuco. E os profetas referentes aos livros ali proféticos, né? Jeremias, Isaías, Malaquias, Daniel, etc., que foram escritos. E como eu disse também, usava essa expressão também, lei, salmos e profetas. Os salmos, para se referir aos livros poéticos ali, né? Tanto os salmos quanto provérbios, cânticos, era a forma de se chamar o Antigo Testamento, que não havia essa expressão na época, certo? Então, essa era a Bíblia que Jesus usava, o Antigo Testamento. Aí eu pergunto, o Antigo Testamento é importante? Ele perdeu a validade? Será? O próprio Jesus, ele utilizava, lembra quando ele foi tentado no deserto? Quando Satanás tentava ele falava, está escrito. E ali citava trechos da Bíblia que para ele, na época, era somente o Antigo Testamento. E a Bíblia ela tem uma origem divina.
Quem levou os profetas a escrever esse livro? Os profetas, de fato, foram os escritores, né? Com a mão deles, eles escreveram. Porém, as ideias que eles tiveram para escrever o livro provêm de algo maior. Em 2 Pedro, no capítulo 1, e no verso 21, nos afirma o seguinte, ó: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. A profecia não vem do homem, né? Aquilo que eles escreviam, o que eles falavam, não vinha por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, era o Espírito de Deus quem impressionava, quem inspirava a mente e o coração daqueles homens para redigir a Bíblia. E a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 profetas, né? A gente tem 66 livros, em torno de 40 profetas, porque alguns livros não fica bem claro quem são os autores, né? E ela utilizou basicamente 3 línguas para ser escrita. Foi escrita inicialmente ali em hebraico. Esse texto aí de cima é a transcrição do próprio Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a maior parte do Antigo Testamento foi escrito nessa língua, o hebraico. Porém, também, parte do Antigo Testamento foi escrito em aramaico. Os caldeus, Daniel 2:4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Um detalhe curioso. O aramaico entra no Antigo Testamento aqui, em Daniel, justamente nesse ponto. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, 2 pontos. Até ele era escrito em hebraico. Aí quando fala que vai dizer em aramaico, aí ele começa a escrever em aramaico realmente. E vai até, não me engano, quando surge aquela mão, né, escreve na parede, e o rei de Babilônia lá enfim, quando a Babilônia cai sob o jugo dos medos e persas, Ciro, né? E aí eu aproveito até para a gente falar sobre essa questão da divindade da Bíblia. Eu vou até tirar aqui o compartilhamento. Assim, a Bíblia, ela foi escrita em torno de um período de aproximadamente 1.500 a 1.600 anos, a distância temporal, lá dos primeiros escritos, com o livro de Jó. Eu não sei se todos sabem, mas o primeiro livro que foi escrito foi o livro de Jó, e o último livro, que não é Apocalipse, o último livro escrito foi o livro de João. Olha lá, a Eneida sabe, muito bem, Eneida. Então, ao longo desse período de tempo, imagina como seria difícil que a Bíblia tivesse uma convergência total. A gente vê aquela brincadeira, fio telefônico, né? Às vezes, eu acho que o pessoal já deve até ter visto aí no videozinhos do WhatsApp, né, no YouTube, que colocam uma fileira de pessoas, aí alguém recebe uma mensagem aqui ou faz um gesto, tem um vídeo bem legal, que a pessoa tem que fazer um gestual lá, tipo não sei o que e tal, e faz um gestual. A pessoa mostra para ela, aí ela se vira e mostra para outra, que se vira e mostra para outra. Passa 10 pessoas, chega lá do outro lado, totalmente diferente. O cara apontou no olho, o outro já está apontando assim, e fica uma bagunça. Então, isso é natural. Você não consegue manter uma convergência de ideias e de... a história não vai bater. A velha brincadeira do fio telefônico. E com a Bíblia, embora haja toda essa distância, né, digamos assim, né, todo esse tempo para ela ser escrita, ela converge. E não só isso. Tem os aspectos ali, vou chamar assim, miraculosos. Por exemplo, Jeremias, cerca de 200 anos, mais de 200 anos de antecedência, falou que os hebreus, né, o povo de Israel, iria cair em escravidão, subjugados por 70 anos, e que seriam libertos por um rei chamado Ciro. Isso com 200 anos de antecedência. E o que aconteceu? Exatamente o que ele falou. É a profecia. Então, não tem como eu duvidar de que essa Bíblia, essa palavra, ela provém de Deus, ela é divina, e, de fato, é o que traz ali o esclarecimento para
para a nossa mente e para a nossa fé. Dando continuidade, então, a gente vê também que, além do hebraico e do aramaico, o Novo Testamento, sobretudo, ele foi escrito em grego, conforme está aí. E aí está João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E logo acima, a forma escrita aí em grego. E a Bíblia chegou até nós como? Deus, ele é muito bom, né? Ele resguarda a sua palavra, né? Aqui vocês estão vendo as cavernas de Qumran, isso fica lá na região próxima ao Mar Morto, e ali, no ano de 1947, foram encontrados ali diversos jarros, assim, bem grandes, com pergaminhos, né? E é até interessante, me lembrou aqui agora, eu gosto muito de assistir o Dr. Rodrigo Silva. O pergaminho, ele diz respeito à cidade de Pérgamo. Eu não sei se vocês lembram, a gente estudou sobre as 7 igrejas e tinha lá, se não me engano, a 3ª igreja de Pérgamo. E o Egito, ele fabricava o papiro, que a gente usa muito no exército, essa expressão, né? Aqui no exército a gente fala assim, pô, fulano, e aí, tá papirando para prova? Estudando, né? E o papiro, ele ficou ali escasso por algumas situações, e o povo teve que dar um jeito, né? E aí o jeito que eles deram acabou desenvolvendo o pergaminho. E foram encontrados ali vários pergaminhos, e estava praticamente toda a Bíblia, o Antigo Testamento ali, escrito, né? Naqueles pergaminhos, muitos pergaminhos mesmo, nessas cavernas. E ao se confrontar, porque muitas pessoas questionavam, não, mas isso aí que está escrito na Bíblia, isso aí com certeza alguém modificou, isso aí alguém deve ter dado um jeitinho aqui e ali para se beneficiar. Como eu disse, né, a brincadeira do fio telefônico, não, com a Bíblia com certeza se modificou. Porém, as Bíblias mais antigas que tinham, se não me engano, eu peço até que o senhor me corrija, pastor, era em torno do século 3, do ano 200, a Septuaginta, se não me engano, é do ano 300 ali, aproximadamente, que foi a tradução grega, né, completa da Bíblia. E quando se pegou esses textos que datavam de séculos antes de Jesus Cristo e se comparou com as Bíblias, os textos que tinham mais antigos e que eram logicamente coerentes com os textos atuais, quando fez a conferência, estava mantido igualzinho, praticamente idêntico, mostrando que realmente Deus preservou a Bíblia. No aspecto histórico, né, arqueológico, a Bíblia é o documento escrito mais confirmado historicamente. A gente às vezes acredita nos livros de Sócrates e Platão, né? Mas vocês sabiam que Sócrates sequer escreveu uma letra? Ou pelo menos que não ficou, né? Na verdade, ele não escreveu, né? Os relatos históricos indicam que Sócrates ele ia para a praça e passava os ensinos dele, e os alunos dele era quem copiava e tal, e que depois de séculos e séculos após a morte de Sócrates, que o primeiro livro dele saiu. E ele sequer escreveu esse livro. E, normalmente, né, as pessoas elas têm uma cega confiança no que está lá no livro de história, no que diz que Sócrates falou e tal, e questionam a Bíblia, enquanto que a Bíblia é o documento histórico mais confirmado do mundo. Bom, dando prosseguimento aqui, para a gente não se alongar muito, segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? Em João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o paralelo, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. E esse é um ponto importante, porque isso vai definir a nossa cosmovisão. Cosmo é um termo que está relacionado com o mundo, o universo. E visão é enxergar, a forma de se ver. Então, a nossa cosmovisão é a forma, né, que nós enxergamos o mundo. São as lentes, o pastor Michelson Borges, né, que é jornalista também, ele fala sempre isso, né? A cosmovisão são as lentes com as quais eu enxergo o mundo. E aí, não por acaso, tem essa imagem mostrando que nós devemos aprender a olhar o mundo com outros olhos.
os olhos da Bíblia. E quais são os benefícios que nós temos ao estudar a Bíblia? Então, a gente tem lá em 2 Timóteo esses 3 versos que direcionam bem, especialmente o verso 16. Olha só, em 2 Timóteo, o capítulo 3, o verso 15. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, olha isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, a Bíblia, como a gente falou lá no começo, aqui no Exército a gente usa muito bússola, né? Quando a gente está no exercício, no acampamento, e a gente fala muito no azimuth. Para quem não sabe, azimuth é o ângulo que vai nos direcionar o caminho que eu quero seguir. Quando a gente tem lá uma carta topográfica, e aí a gente coloca meu itinerário, eu vou nesse azimuth, depois vou no outro, e vou caminhar tal distância, chegando no ponto tal, eu vou lançar um novo azimuth, ou seja, a Bíblia é o nosso azimuth, é o nosso norte, é o que nos dá a direção. E é através dela e com ela que a gente vai poder ensinar, repreender, corrigir, né, e educar na justiça conforme a vontade de Deus. É muito importante a gente ter essa percepção. E a validade da Bíblia? Ela é por quanto tempo? Já passou? O Antigo Testamento, talvez? Mas olha só. E tem um detalhe. Antes de falar isso, aqui, ó. Cadê? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é só o Novo Testamento. Não é só o Antigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E a validade dela? Em Mateus 24, 35, olha que verso forte. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A Bíblia, meus irmãos, ela tem repercussão eterna na nossa vida e até quando nós estivermos no céu, e assim eu creio, a Bíblia ela vai ter a sua serventia, a sua utilidade. Olha só o que fala Isaías. Observa que Sua conexão ficou instável, Daniel, e não estamos te ouvindo. E essa parte aqui, onde você está enfatizando de Isaías 48, enquanto volta a sua conexão. Deus. Isso, a sua conexão estava instável. Pode continuar agora. Tá. Apareceu aqui para mim a mensagenzinha. Obrigado, pastor. Quando for assim, pode me interromper aqui para eu... Tranquilo. Perfeito. Como eu vinha dizendo, a pergunta que veio aqui agora é o seguinte, ó. Então, Cristo, ele pronunciou uma bênção especial sobre quem? Em Lucas 11, 28, diz o seguinte, ele, porém, respondeu, antes, bem abrir nosso coração, abrir nossa mente para ouvir a palavra de Deus. E não só ouvir, nós temos que praticá-la, temos que guardá-la, no sentido de colocarmos em prática na nossa vida. Agora, existe uma coisa. As pessoas reagem a esse conhecimento da palavra de Deus de diversas maneiras. E existe uma parábola muito conhecida quanto à forma com que cada um reage ao tomar contato com as coisas de Deus, que é a famosa parábola do semeador. E a gente vê aqui quais os tipos de solos que são apresentados ali na parábola e qual o significado de cada um deles. Nós vamos até, quem puder, eu vou pedir que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Quem puder abrir, já vai abrindo aí. E a gente não vamos ver a parábola toda, ela é um pouco extensa, mas nós vamos falar aqui o principal. A gente tem a semente nas seguintes situações. Primeiro,
ela cai à beira do caminho. E aí em Mateus 13, verso 4. Para não ficar tão monótono, alguém poderia ler o verso 4 para mim, por gentileza? Mateus 13, verso 4. Só ativar o áudio e pode começar a leitura. A parábola do semeador. E quando semeava, parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves e a comeram. Obrigado, mãe. Agora leia o verso 19, que a gente vai ter a explicação exata do que isso significa. O verso 19, no Isso. 13 ainda? Sempre no capítulo 13. Agora o verso 19. Mas vai aqui está o 17. Tá aqui o 19. Quando alguém ouvir a mensagem do reino e não a entender, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então, meus irmãos, algumas pessoas vão se encontrar nessa situação. A semente, que é a palavra de Deus, vai ser ofertada, vai cair sobre aquele solo, à beira do caminho, aquela pessoa, e ela poderá não compreender. E ali ela fica frágil. E o inimigo, o maligno, pode vir e arrebatar. Assim como o passarinho vai lá e come aquela semente e ela não frutifica, ela não germina nem frutifica, assim também o inimigo vai fazer com aqueles que não compreenderem. E aí eu reforço aquilo que a gente viu lá no começo. Devemos examinar as escrituras. Nós não podemos fugir, muitas vezes, você mesma, né, minha mãezinha? Isso. Você falava que às vezes tinha um pouco de receio ali, que você começava a ler o Antigo Testamento, e algumas passagens ali, pela própria rusticidade do povo naquela época, e aí é um outro aspecto importante, né? Deus, ele, ao falar conosco, e a Bíblia é a principal forma que ele tem para falar conosco, né? Ele age de maneira a ser entendido. Então, imagina naquela época que era uma época bem rústica, vamos chamar assim, não adiantava Deus simplesmente estabelecer um profeta e falar lá para as pessoas, né? Olha, não pode um matar o outro inadvertidamente. Aí o que Deus fez? Por exemplo, embora pareça assim um absurdo, mas aquela própria famosa lei de Italião, olho por olho, dente por dente, que muitas pessoas veem como uma forma assim pejorativa, algo ruim, foi algo necessário. Porque naquela época, eu acho que eu citei isso aqui outra vez, né? Acho que eu falei no estudo passado, uma pessoa de uma família matava o outro. Aí o irmão daquele que morreu matava o cara. Aí o irmão desse aqui matava o outro e as famílias se dizimavam e era uma carnificina. Pelo menos os relatos históricos são esses. E ao se estabelecer, alguém matou um, essa família está, digamos assim, pré-autorizada a vingar a morte dessa pessoa. E acabava ali. Então, é algo ruim? Porém, era a forma com que Deus tinha para lidar com aquele povo embrutecido, né? A própria... Eu não sei se vocês estão assistindo Bíblia Fácil, a gente está na segunda temporada do Bíblia Fácil sobre o santuário, e o santuário era isso. A pessoa precisava, se eu falasse assim, vai ter um Messias que vai morrer por nós, porque o salário do pecado é a morte. Como todos somos pecadores, haverá um derramamento de sangue, mas Deus é tão bom que ele vai se fazer carne e vai ele verter o sangue dele, já que o pecado exige o sangue, né? Não há remissão sem sangue, né? Então, isso não era suficiente, precisava ser uma coisa palpável. Então, precisava o próprio indivíduo pegar um cordeirinho lá, todo bonito, todo perfeito, imaculado, de 1 aninho, uma coisa muito, né? Imagina. E ele próprio tinha que matar aquele animal e ver o animal inocente morrendo por causa dele. Então,
Isso é bem importante a gente ter essa compreensão da forma com que Deus ele se relaciona conosco, sempre no intuito de nos salvar, porque Deus é amor. E aqui ele nos apresenta a pessoa, né, o você que está recebendo essa palavra agora. Eu não sei se tem alguém aqui que não é batizado, está tendo um primeiro contato agora. Aquele que não aprende, que talvez nem se predisponha a compreender a Bíblia, é como essa semente no meio do caminho, será arrebatada pelo inimigo. E nós temos também aquele solo rochoso. E agora, se outra pessoa puder ler, Mateus, também no capítulo 13, eu vou pedir logo para a gente ler o verso 20 e 21. Alguém pode fazer essa leitura, por favor? Posso ler, Daniel? Por favor. 20 e 21, né? Isso. 13, 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muito obrigado, professor. Gente, esse é muito comum, esse cristão, onde recebe a palavra, a gente costuma chamar o fogo de palha, né? E entende até, compreende, se entrega, se batiza muitas vezes, porém, ele não teve profundidade, era um solo rochoso, de pouca terra, não deu para aquela semente enraizar, germinar e se tornar firme e forte, de maneira que logo a pessoa, digamos assim, apostata. Eu tive uma informação recente de que de todos os batismos que a igreja faz, a igreja adventista, 52% deixam de frequentar a igreja, abandonam, se afastam realmente em até um ano. São pessoas que representam esse solo rochoso. E o convite que Deus nos faz é que sejamos mais resistentes. E a gente vai ver qual é o tipo de solo que devemos ser. E aí também a parábola, ela traz ali entre espinhos. Eu vou pedir para outra pessoa ler direto o verso 22, Mateus 13, 22. Alguém pode ler? Posso ler, Daniel? Por favor, O pastor. que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É verdade. Então, muitas pessoas estão absortas nesse mundo, com seus empregos, com as suas atividades, seus afazeres, e até ouvem sim a palavra de Deus, e muitas vezes, infelizmente, muitos estão na igreja, estão indo lá e são, como a gente também já estudou, né? São os cristãos ali carnais, que ainda não se desprendeu das coisas desse mundo e essas outras coisas, às vezes riqueza, prazeres da vida, não permitem com que essa pessoa realmente frutifique, né? Apresente o fruto do Espírito Santo lá de Gálatas 5, 22 e 23. E a gente tem, por fim, a boa terra. E aqui eu vou, até para a gente ganhar tempo, eu vou ler aqui Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Meus irmãos, assim como esse brotinho aí, nós temos que ser esse solo bom, adubado, firme, para que quando a semente, que é a palavra de Deus, vier sobre nós, nós possamos realmente entendê-la, compreendê-la e praticá-la. Dessa maneira nós vamos frutificar. Embora não esteja aqui escrito, mas a gente sabe que tudo isso só é possível por meio da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aqui a gente tem a mensagem final, um convite à decisão, que eu vou ler aqui, mas vocês acompanhem aí na leitura mental de vocês,
e tentem internalizar isso. Diz assim: creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Desejo aceitá-la como regra de fé e prática, e prometo, pela graça de Deus, estudar e praticar seus ensinos. Meus irmãos, Deus tem um propósito em nossas vidas, e o começo de tudo é nós nos entregarmos a Ele e estudarmos e praticarmos os ensinos da Bíblia. Que Deus abençoe a cada um. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Daniel, e fica aqui esse apelo para mim, para você, para todos nós. E o que eu peço a Deus é que essa semente esteja agora, nesse momento, caindo num solo tão bom, onde você vai falar, peraí, que maravilha! Tenho pessoas que eu conheço que não ainda acreditam que o Antigo Testamento é válido, que toda a Escritura é inspirada por Deus, e eu vou encaminhar esse vídeo para essa pessoa. Eu vou, quem sabe, montar uma classe bíblica também, terças ou às quintas, não é? Como o Daniel está fazendo no quartel. Então, seja, Deus quer que agora eu replique para as pessoas. Se essa semente está no seu coração frutificada, vamos agora lançar essa semente para outras pessoas também. Se você se sentir incapaz, ore com a sua dupla de oração do ID, peça a ele o dom de ensinar, porque o ensino é um dom, né? Olha o Daniel, que bacana, né, irmã Neide? O dom de ensinar. Então, queridos, vamos ensinar para outros, vamos compartilhar. Se você não se inscreveu lá no canal, se inscreva, replique. Se não souber falar, então assista com alguém o vídeo, que Deus te abençoe. Vamos postar ali também a lição de papel, a lição em PDF, né, Daniel? Para a pessoa poder responder com o aluno, vai estar lá no grupo. Que Deus te abençoe ricamente. Marileide, podemos cantar o hino, então, e depois de terminada a gravação, a gente abre o áudio para nós darmos o nosso boa noite. Então, vamos lá. Unidos pela palavra.
Então, contigo, Daniel, as considerações finais e a oração também. Obrigado, pastor. Pessoal, então, é uma satisfação a gente realizar esse primeiro estudo dessa série. Eu gostaria só de pedir que nós, né, eu convidei algumas pessoas, poucos estão aqui presentes, mas vamos ser intencionais na nossa atividade evangelística. Então, não deixem de convidar, principalmente aqueles não batizados. A grande maioria aqui está participando do Projeto ID, e o ID, como a gente conversou, ele tem um foco evangelístico, né? Então, a busca do Espírito Santo em nossas vidas e na vida dessas pessoas que estamos intercedendo, nossos parentes, nossos amigos mais próximos, e nós temos que dar oportunidades de eles se achegarem a Deus. E uma boa proposta é a gente convidar eles para estarem aqui conosco. A gente sabe que é difícil, o inimigo ele sabe da nossa intenção e ele busca distrair a mente dessas pessoas. Eu sei que muitos têm dificuldade de, em pleno domingo, às 18 horas, tem outras coisas para fazer, e aí me fez lembrar que agora o solo espinhoso, né, que está ali muito entretido com as coisas do mundo, com seus trabalhos, seus lazeres, seus prazeres, não sabendo eles que tudo isso vai ter um fim breve e complicado, porém aqueles que se mantiverem fiéis a Deus, temendo, crerem, forem batizados, né, obedientes aos mandamentos, os remanescentes, né, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, e esses estarão eternamente com Deus, longe de tudo isso aqui, desse mundo pecaminoso, cheio de problemas. Com certeza aqui, cada um de vocês, assim como eu, a gente estava conversando há pouco, né, pastor? Estou passando por uma situação aqui no trabalho também. Então, cada um aí de vocês, com certeza, tem no coração de vocês tribulações e angústias, né? Mas em breve, eu tenho convicção de que a gente vai estar lá no céu, todos nós unidos, e não haverá choro, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas passaram. Vamos fazer oração? Oremos. Paizinho querido, amado Deus, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos porque essas pessoas estão aqui reunidas para te buscar, para clamar pelo teu Santo Espírito, para buscar compreender as Escrituras, compreender o teu propósito em nossas vidas. Tínhamos tantas coisas para fazer, seja do trabalho, coisas para adiantar, ou mesmo o lazer. Essas pessoas aqui, Pai, poderiam estar assistindo TV, assistindo outras coisas na internet, séries, na Netflix, por exemplo, coisas muito comuns que as pessoas hoje dedicam tanto tempo, Pai. Mas elas estão aqui, buscando ao Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque temos percebido o mover do Espírito Santo na vida das pessoas e temos percebido um reavivamento espiritual à tua igreja. Eu não falo denominações. A tua igreja, quando eu me refiro, eu falo da igreja remanescente, da igreja verdadeira, Pai. Então, obrigado pelo teu agir na nossa vida. E quero pedir nesse momento que derrame teu Espírito na vida de cada uma das pessoas aqui e em suas famílias também. Por favor, Pai, nos dá a vitória, seja sobre qualquer dificuldade que todos aqui, eu tenho certeza que passam por uma ou por outra, aspectos financeiros, eventualmente conjugais, de relacionamento, às vezes com os filhos. O Senhor sabe o que vai no coração de cada um. Então, abençoa, Pai, a todos nós, aos nossos amigos e familiares, e dá-nos, Senhor, uma semana na Tua santa presença. É tudo isso que eu te peço e já agradeço, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Fica aqui um recadinho antes de terminar a gravação. E esse recadinho é que já está lá no grupo de estudo bíblico, no grupo ID, o PowerPoint, a lição em PDF, para que você, durante esta semana, repasse para aqueles que você convidou e não esteve aqui estudando conosco. E diga a eles que vocês vão marcar ao longo da semana o estudo com eles do número 1, para que na semana que vem eles estejam aqui com vocês no número 2. Que Deus abençoe a todos.